Olá pessoal da turma de secretariado, módulo 4. Quem fala aqui é o professor Marcelo e resolvi fazer um resumo da última aula quando nós iniciamos o Excel. Então vamos ver aqueles pontos, revisar e agora convido, vocês podem dar pausa, voltar e fazer a sua atividade. Então vamos começar procurando o programa Excel. Então você vem aqui nesse botãozinho, é só seguir o vídeo, digitar o nome do programa, Excel, ele já aparece lá em cima, você clica ali, ele abre, e aí ele já dá a opção de você começar uma tabela, uma planilha. Observe que a tabela é o que? A construção de linhas verticais, que formam aqui as colunas, que são representadas por letras maiúsculas, e as linhas nas horizontais que são representadas pelos números. Até aí tudo ok, né? Já vimos isso aí, só estou reprisando para vocês ficarem bem seguros do que estão fazendo, porque no início, todo início que é feito com segurança, você vai sentindo mais firmeza e cada passo que você vai dando, você vai sentindo que está dominando o assunto. Não precisa ter pressa. Então nós queremos fazer o que aqui? Já abrimos o Excel. Então vamos criar aqui uma tabela. Essas linhas que aparecem aqui, verticais e horizontais, elas não são imprimíveis. Você não visualiza isso na impressão, não sai na impressão. Só é visualizado aqui na tela do computador para você poder identificar as células e a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então nós temos aqui, eu quero criar uma borda para destacar a tabela que eu quero ter como objetivo. Vamos supor que eu arraste aqui, eu clique com o botão esquerdo do mouse, um determinado trecho, esse intervalo aqui, e ele vai ser, essa área vai ser completada justamente, destacada com a borda que eu escolhi aqui nessa lista. Então eu quero que todas as bordas sejam preenchidas. Quando eu clico, esse destaque sim, que gerou aqui uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 colunas e 16, no caso aqui tem 15 linhas. A partir daqui que começa toda a diagramação da sua tabela, largura de linhas, de colunas, etc. Então, depois do próximo passo a gente dá uma olhadinha então o que é uma célula, né? Então as células são justamente a célula é gerada pela essa combinação de linhas e colunas. Então quando eu clico em um desses retângulozinhos, eu tenho aqui uma célula. Tenho várias células e elas ficam em destaque aqui, ó, quando escurece um pouco as coordenadas dela de letra que representa a coluna e número que representa a linha. Então temos a célula em destaque aqui, a M3. E eu posso clicar em qualquer área aqui e você vai ter sempre a identificação M8. Eu tenho aqui a P3. Eu tenho aqui A1. Ok? Então a célula já foi identificada, você já sabe diferenciar o que é e o que não é célula. O que nós podemos fazer dentro de uma célula? Você pode digitar dentro de uma célula. Observe que eu estou digitando na célula A1 e aparece aqui nessa barra informando tudo o que está sendo feito. De forma que você pode digitar em qualquer célula em qualquer momento. Ok? Vou dar um zoom aqui. Então eu quero digitar, por exemplo, na célula B2. E aqui eu coloco, por exemplo, um nome, rede. Repare que esse nome ele está alinhado à esquerda. E em termos de alinhamento do que é escrito digitado dentro da célula, você vai observar esses ícones aqui, ó, que todos esses, na verdade, esse menu aqui dessas opções fazem parte dessa segunda opção aqui, que é a página inicial, certo? Então aqui você vai formatar tipo de cor da fonte, preenchimento de célula, mesclagem, tudo isso a gente vai ver um pouquinho. Então eu quero alinhar o que foi digitado nessa célula B1.
Eu clico nela e venho aqui, ó, e você dá um clique e ela alinha, tá vendo? Ela alinhou, ela centralizou. E para você saber a função de cada ícone desse, é só descansar o mouse em cima do ícone que ele está dizendo que é feito, ó, centralizar conteúdo. Se eu clicar aqui, ele dá o que? Alinhar à esquerda, onde estava, alinhar à direita. Isso que é visto já no Word, né? E no PowerPoint tem essas funções comuns porque esses 3 programas citados fazem parte do pacote da Microsoft. Muito bem. Agora eu quero fazer uma centralização e uma mesclagem. Eu quero que esse nome rede esteja centralizado em relação a essas 4 células aqui que eu selecionei. E como selecionei, cliquei nela na primeira, na B2, segurei e arrastei. Fui até a célula E2. Nesse momento, você vem aqui na opção mesclar e centralizar, tá vendo? Mesclar e centralizar. Clicou e você dá a função mesclar e centralizar e ele desfaz todas as células tornando uma célula só. E isso é a mesclagem. E depois ele centraliza o texto digitado, ok? Então repetindo mais uma vez aqui, ó. Se eu digitar aqui, isso é independente do que você digite, pode ser número, pode ser textos também. Então você clica fora, retorna e arrasta o número de células que você quer compor para fazer a mesclagem. No caso aqui, aleatoriamente, eu escolhi 6 células. Já está tudo selecionadinho. Repare que ela marca com essa cor acinzentada. Vem em mesclar, clicou aqui do lado, mesclar e centralizar. E ele faz a centralização e a mesclagem. Observe que as linhas, aquelas linhas que ficam representando as tabelas são apagadas, tá vendo? Fica tudo branquinho. Bom, até aí eu acho que a gente já viu na sala, tirou a dúvida e com esse vídeo não vai haver mais dúvida nenhuma. Agora, se eu quiser fazer a alteração da cor do que foi digitado, então eu venho aqui, ó, você quer alterar a cor do texto, você vem aqui onde está esse ícone com a letrinha, a cor da fonte, e você clica e ela muda de cor. Você pode aqui trabalhar com as cores, repare que ele vai mudando ali na tabela. Então eu quero deixar aqui um vermelhinho para chamar a atenção. Aí você pode colocar ao mesmo tempo aqui, ó, esses números em negrito, pode colocar em itálico, sublinhado. Aí vai depender de cada situação, de cada tabela específica. Muito bem. E o preenchimento dessa célula? Você vem aqui onde tem uma latinha e você escolhe a cor que quer preencher. De preferência uma cor que dê contraste ao número, para não ficar difícil a leitura, aquilo que nós falamos. Então, o amarelinho cai bem, tá vendo? Se você quiser aumentar esse trecho, essa fonte aqui, é só vir aqui, ó, aumentar a fonte e ele vai aumentando para você, aumentando e diminuindo, certo? Também pode optar por o tamanho aqui, esse atalho aqui do A maior e esse A menor. Muito bem. Preenchimento de texto e de célula já fizemos. A mesclagem também. A abertura da coluna. Vamos supor que você tem aqui um nome que você digitou na célula B6, por exemplo, e ele ficou ultrapassando a célula que inicialmente começou a digitação e ultrapassou para a célula C6. Parece que ela invadiu, visualmente sim, mas na verdade, se você clicar na célula C2, não tem nada aqui. Foi digitado de fato na célula B6. Eu falei C2, é C6. Então foi digitado na B6, ele invadiu a C6, mas não aparece nada. Para não haver essa confusão, você clica na célula onde foi digitado inicialmente e você vai aqui com o cursor entre a coluna B e a C, deixa o cursor se transformar nessa cruzinha e dá 2 cliques simultâneos, que automaticamente o Excel faz essa adequação do que foi digitado em relação à largura da coluna, ok? Bom, esse também foi mais um ponto que já foi explicado e vale aí o repeteco. E agora vamos abrir uma tabela, uma planilha que nós iniciamos, que é o de ativo e passivo, onde vai acontecer tudo isso que falamos até agora
e a partir dali vamos acrescentar as fórmulas, algumas fórmulas básicas que a gente vai utilizar nessa planilha de ativo e passivo. Ok? Então vamos abrir aqui. A tabela já está aqui. Então foi essa que foi passada em sala. Eu fiz de propósito aqui, eu deixei o título da planilha com a digitação na célula 1. E aí eu faço aqui o que? Clico na célula 1, arrasto até ao final da tabela, que é a B1. Vou em mesclar, centralizar. Venho aqui, coloco a cor que quiser como preenchimento. Tudo que foi dito. Então a palavra ativo aqui não está centralizada. Eu clico em cima da palavra ativo. Foi digitada essa palavra na célula A2. Venho em mesclar, centralizar. E o Excel se encarrega de fazer. Porque não foi, porque eu não arrastei. Eu tenho que arrastar até a célula que eu quero que faça a mesclagem. A partir de agora, ele vem. Passivo está numa célula e do lado da palavra passivo tem outra célula. Está vendo a divisão aqui? Então, eu clico em passivo, arrasto até a célula vizinha, que é o final da tabela, mesclar e centralizar, e aconteceu. A mesma coisa em A receber, eu tenho que arrastar, senão não funciona. Eu tenho que clicar aqui e arrastar e mesclar. Pronto. E aí você vai digitando os textos, títulos, tópicos, subtópicos e fazendo a sua divisão de colunas. Tudo vai ser possível através dessas explicações dadas. Então, a gente vai colocar aqui os ativos, o que foi recebido, né? Então, a gente colocou aqui salário, pensão, aluguel, estoque, cada um com o seu valor aqui fictício. E nessa coluna aqui nós colocamos os passivos, o que você tem a pagar, imposto, alimentação, combustível, empréstimo. Você pode acrescentar outros aqui também. E os valores também fictícios. Onde entraria a fórmula então? Eu quero o total a receber. Qual o valor disso aqui? Eu quero que entre nessa célula aqui, B13, porque você faz um cálculo, arma a sua operação e quer que o resultado fique aqui. É o lugar mais lógico, mais alinhado a esse resultado. E é justamente nesse resultado que vai entrar a célula. E como é que eu sei que ali tem... Desculpa, vai entrar a fórmula. Como é que eu sei que ali tem uma fórmula? Eu clico em cima dessa célula e ela aparece aqui, ó. É essa célula, essa fórmula aqui, igual, esse igual nós dissemos que é obrigatório. O Excel reconhece que ao você digitar igual, você vai entrar com uma operação, uma função ali. Então, eu quero a fórmula de soma. Então, igual, soma, abre parêntese. Deixa eu colocar lá aqui do lado, para a gente tentar ampliar. Igual, soma. Repare o que o Excel já vai dando as opções. Ó. Ela mostra aqui a soma. Abre parêntese. E eu quero colocar aqui, por exemplo, duas células. Vou colocar aqui aleatórias. W4, 2 pontos, e a gente vai falar sobre 2 pontos, e eu quero agora X6. A partir daqui eu fecho o parêntese e dou Enter. Obviamente que ele está dando 0 porque não corresponde ao intervalo que a gente vai fazer a operação. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que essa função aqui, essa fórmula que está aqui, ela tem essa particularidade. Quando você quer somar um intervalo inteiro, uma parte de intervalos de números, por exemplo, aqui, desses valores a pagar, eu quero que ele considere o intervalo de D4 até D7. Então, obrigatoriamente, aqui entraria então o D4, né, até, os 2 pontos significa exatamente isso, até a outra célula que é a D7. Nesse momento, o que acontece? Você tem o valor total a pagar que apareceu nessa célula, porque aqui entrou a fórmula. Da mesma forma, a fórmula está também aqui na célula D13. Quando eu clico aqui em cima, ela aparece aqui no menu, tá vendo?
Então, na verdade, esse resultado você pode dar em qualquer lugar, desde que você considere o intervalo específico que você quer se referir. O valor vai aparecer em qualquer local. Mas o lugar mais óbvio é debaixo da operação, então você coloca aqui e fica algo mais compreensível, mais fácil de ver o resultado onde está. Então, eu tenho uma fórmula aqui, que é o total de ativos, entrou a fórmula igual a soma, abre parêntese, é obrigatório também o parêntese, você coloca a primeira fórmula que vai de B4 até, dois pontos, no caso até B12. Ele reconhece isso e dá o valor dessa somatória que é 5.500. E aqui na célula D4, desculpe, até a célula D7, foi o que acabamos de fazer, ela se encontra aqui como a somatória dos passivos, ok? Tudo que tem a pagar, aparece aqui a somatória. Mas eu quero o patrimônio líquido, ou seja, eu quero o ativo menos o passivo. Então, você vai utilizar aqui uma pequena fórmula de subtração, que vai entrar aqui, a gente deu o destaque para chamar a atenção dessa subtração, o total de ativos menos passivos. Então, eu tenho aqui, nessa célula, mais outra fórmula, que é diferente das anteriores, evidentemente, porque aqui é uma subtração, você vai colocar o igual, nesse caso aqui não precisa colocar o parêntese, você vai colocar direto a célula B13, que corresponde a essa aqui, ó, B13, tá vendo? Vai entrar essa fórmula aqui, então, repare, eu cliquei, ela apareceu em cima, exatamente isso, igual a B13 menos D13, correspondentes a 5.500 menos 3.150, que dá 2.350. Essa é a ideia, espero que vocês compreendam. Eu tentei ser o mais detalhado possível. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse formato e exclusivamente para vocês. Espero aprimorando aqui, pegando, fazendo outros melhores, com mais sequências, mais conteúdos, ok? Um abraço, vocês aí do secretariado. Vocês são um sucesso. Valeu!